Amigas, este será o lindo modelo de pano de prato que vamos fazer juntas hoje. Olha que graça que eles ficam com esse barrado, que nós podemos usar todas aquelas faixinhas de tecido que nós temos lá nas nossas gavetas. E bem rápido para nós costurar, no tom de rosa. Olha que lindo que ele ficou com esse tom de rosa. E esse aqui eu fiz num tom de amarelo. Mas você pode fazer com o fundo branco, com o fundo em preto, que eles ficam lindo. Vamos usar um tecido para pano de prato com bainha dos dois lados. Vamos usar também tecidos coloridos, faixas de tecido que nós tenhamos lá nas nossas gavetas. E vamos usar também pedacinhos de um tecido de uma cor só, de um tecido liso ou que tem uma estampinha bem miúda. Com os nossos tecidos coloridos, nós vamos cortar 7 faixas. Essas faixas vão medir 8 por 20. 7 faixas de 8 por 20. Você pode cortar em tecidos bem coloridos. E também nós precisamos cortar 14 quadrados no nosso tecido de uma cor só. 14 quadrados de 8 por 8. Vamos precisar também de 2 faixas para fazer o acabamento. Elas vão medir 5 de altura e elas têm que ser mais largas que nosso pano de prato, 2 centímetros de cada lado. Os meus quadrados de 8 por 8, eu dobrei todos eles ao meio para achar o centro e passei um risco com a régua. Então, você tem que fazer isso nos 14 quadradinhos. Você dobra ao meio, acha ao meio e você passa com a régua bem certinho, de pontinha com pontinha. Você passa um risco em todos os 14 quadradinhos de 8 por 8. Agora, nós vamos firmar esses quadradinhos nos nossos retângulos de 8 por 20. Aqui está o meu retângulo com o direito para cima e o meu quadradinho, ele não tem avesso. Eu vou colocá-lo aqui. Se ele tivesse avesso, nós teríamos que colocar direito com direito, porque nós vamos dobrá-lo depois assim. Então, muito bem. Aqui nós vamos alinhar bem alinhado e vamos alfinetar. Vamos colocar um alfinete aqui e vamos colocar outro alfinete deste ladinho, porque nós vamos depois a máquina passar uma costura bem em cima deste risco. Aqui na parte embaixo também, nós vamos colocar o nosso outro quadradinho, alinhando bem pontinha com pontinha e vamos alfinetar. Vamos colocar um alfinete para firmar a parte de cima e outro para firmar a parte embaixo. Lembrando que nós vamos fazer um trabalho que eles vão encontrar as faixas. Então, o próximo, nós temos que alfinetar da seguinte maneira. Eu vou alfinetar neste. Então, este eu fiz os 2 para lá. Esse eu vou fazer os 2 para cá. Então, aqui, olha, nós fizemos assim, com o risquinho para cá. Este nós vamos fazer com os risquinhos para este outro lado. Unindo bem a pontinha, unir bem aqui embaixo e alfinetar. Colocamos um alfinete do lado de cima e outro embaixo, porque aqui nós vamos passar a costura. Alinhando tudo muito bem. Quando chegar a máquina, nós damos mais uma conferida, se está tudo bem, pontinha com pontinha. Aqui do lado embaixo também, nós vamos colocar o outro. Então, vamos alinhar bem. E aqui nós temos que deixar pontinha com pontinha do nosso trabalho. Então, aqui nós já vamos alinhando bem lá em cima, bem alinhadinho.
E aqui a parte embaixo também, nós vamos ter que alinhar bem esses dois. Lembrando que nós estamos trabalhando com tecido retalhos de tricoline. E quando nós cortamos, abrimos ou passamos os nossos tecidos, eles trabalham, um pouquinho eles trabalham. Então, quando nós vamos montar aqui, nós temos que deixar sempre pontinha com pontinha. Amigas, então nós vamos fazer o nosso trabalho com nós colocamos para cá os nossos dois tecidinhos e o outro nós colocamos para cá os nossos dois quadradinhos, para eles se encontrarem bem assim. Agora eu vou montar o próximo. Eu vou deixando esse de ladinho, vou colocando aqui. O meu pano de prato, 7 desses pedaços, dessas faixas, deu a largura. Você tem que ver a largura do seu pano de prato e a largura da sua faixa, porque você pode fazer a faixa mais estreita e eles também mais estreito, sempre eles quadradinhos, mas eles podem ser quadradinho de 3x3, 4x4 e a faixa então será 4x10, 4x8, o tamanho que vocês preferir. Agora eu vou novamente alinhar 2 para cá e daí 2 para cá para formar o meu desenho. Então, nós vamos sempre trabalhando assim, 2 para cá e 2 para cá, para a gente formar o desenho. Então, eu vou alfinetar este também, sempre alinhando aqui em cima, pontinha com pontinha. Eu vou alfinetar os 7 com os meus 14 quadradinhos e já volto para mostrar para vocês. Então, amigas, só lembrando, eu usei 7 faixas de 8 por 20 e usei 14 quadradinhos de 8 por 8. E eu alfinetei eles. Esses aqui virado para cá e esses virado para cá. Esses para cá e esses para cá. Então, eu alfinetei 4 para esse lado e 3 para este lado para dar a largura do meu pano de prato. Ele está mais largo aqui, mas quando eu costurar, que eu vou fazer uma costura mais larguinha, ele vai dar praticamente a largura do pano de prato, sobrando 1 centímetro a 2 de cada lado. Então, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos passar a costura bem em cima do risco, em todos eles. Eu vou à máquina costurar todos eles bem em cima do risco. Passei a costura em todos os meus retângulos, costurando os meus quadrados. Agora, eu vou cortar para nós poder passar abrindo, que nós vamos abrir assim. Então, eu vou, primeiramente, cortar todo o excesso aqui do lado da costura, mas deixando 1/2 centímetro. Então, eu vou cortar lá e vou cortar aqui. Nós cortamos sempre o excesso do lado de fora. Então, vou cortar aqui, vou cortar ali, vou cortar aqui. Vou cortar todos os excessos e já volto para mostrar para vocês. Lembrando, nós estamos assim, então nós vamos cortar o excesso aqui, porque depois nós vamos passar abrindo assim, assim. Então, vamos cortar o excesso de todos. Cortei o excesso nos 7 retângulos, agora eu vou ao ferro passar abrindo, mas nós temos que passar delicadamente, nós não podemos passar puxando, porque senão trabalha um lado ou o outro e daí não tem o encontro que nós precisamos das nossas faixinhas. Então, eu vou ao ferro abrir e passar as 7 faixas. Amigas, nós cortamos tudo atrás, aqui, em todos eles. Eu virei e passei todos eles abrindo as costuras. Agora, nós vamos costurar de 2 em 2. Então, tudo com a costurinha aberta. Então, nós vamos costurar, mas nós temos que cuidar para ficar tudo bem unidinho. Costura com costura. Tudo bem unidinho. Então, primeiro eu vou costurar estes 2 com estes 2, esses 2 aqui, unindo bem a costura lá e aqui. Esses 2 bloquinhos, unindo bem a costura aqui e ali em cima, eu vou costurar. Então, eu vou costurar esses 2, passando uma costura
bem larguinha para nós ter certeza que está tudo bem presinho. A costura que vamos fazer é direito com direito. Costurei unindo as duas faixas, deixando biquinho com biquinho. Costurei duas com duas. Agora eu vou passar costura unindo elas todas. Eu vou costurar para unir todas elas e já mostro para vocês o barrado para nós aplicar no pano de prato. Então eu vou passar uma costura direito com direito e outra direito com direito para unir as 4 faixas. Costurei as faixas todas entre si, deixando o mais reto possível os biquinhos com biquinhos. Agora eu vou pegar essas faixas de 5 centímetros e vou costurar uma na parte de cima e a outra aqui na parte embaixo. Costurei as faixas na parte de cima e costurei na parte embaixo. Agora vamos pregar a faixa no nosso pano de prato. Vou virar o meu pano de prato para o lado avesso, porque ele já está com bainha. E vou alfinetar a minha faixa aqui, colocando direito com avesso. Eu vou alinhar tudo muito bem, a parte aqui embaixo, vou deixar aquela sobinha para abraçar o meu pano de prato e vou passar uma costura bem larguinha aqui atrás. Passei uma costura aqui do lado de trás e virei para frente o meu trabalho. E passei deixando uma bordinha para o lado de trás. Agora eu vou organizar toda a parte aqui da frente, organizando bem para deixar o mesmo tamanho atrás e aqui na frente ficar tudo certinho. E vou organizar todos os cantinhos, aqui a parte de cima também, eu vou organizar, passar para ficar tudo do mesmo tamanho. Vou passar tudo bem, alfinetar, para passar uma costura em toda a volta para prender o meu barrado aqui, deixando os fios mais compridos no início e no final, para eu dar 2 nozinhos e embutir. Então, eu vou organizar tudo, passar, alfinetar e já mostro para vocês o nosso lindo barrado pronto. Aqui na máquina eu quero mostrar para vocês que nós temos que passar uma costura, mas uma costura bem fininha, para dar um acabamento bem lindo aqui no nosso trabalho. Então, nós vamos costurando e verificando para a nossa costura ficar bem estreitinha nesse acabamento aqui. Passei uma costura em toda a volta do meu trabalho. Olha que graça que ficou, uma costura bem fininha. Deixei os fios mais compridos no final, dei 2 nozinhos e embuti. Como eu vou fazer aqui com vocês? Eu já dei 2 nozinhos. Agora eu pego uma agulha e coloco bem no pezinho onde eu comecei a minha costura e passo os fios pela agulha, para eu puxar lá na frente, porque eu não quero fazer retrocesso e não quero cortar porque marca. Então, eu passo os meus fios pela agulha, puxo lá na frente para eu cortar. Passei os 2 fios na agulha, coloco a agulha lá na frente e puxo para eu cortar os fios. Eu posso puxar bem e daí cortar, para ficar tudo embutido. Agora, o nosso barrado, aqui na parte da frente, está lindamente pronto. Aqui na parte da frente, aqui a parte atrás, olha que graça também que ficou. Agora, nós vamos fazer o acabamento lá na parte de cima do nosso pano de prato. Vamos virar ele para o lado de trás. Cortei uma faixinha de 5 centímetros de altura, também mais larga que meu pano de prato, 2 centímetros de cada lado. Eu vou alfinetar ela aqui para eu costurar. Vou dobrar esse excesso, abraçando meu pano de prato e vou colocar um alfinete. E vou alinhando e alfinetando. Aqui também eu vou dobrar, abraçando o meu pano de prato e vou alfinetar. E vou passar uma costura bem mais larguinha, com retrocesso no início e no final, porque estamos no avesso.
Passei uma costura aqui do lado de trás, uma costura mais larguinha. Virei para o lado da frente e passei, deixando uma bordinha aqui para o lado de trás. E aqui na frente também eu passei, puxando tudo para fora, e aqui eu vou dobrar para dentro. E vou passar uma costura bem fininha, deixando os fios mais compridos no início e no final, para depois eu dar 2 nozinhos e embutir. Então, eu vou passar essa costura aqui, vou embutir os fios e já mostro para vocês o nosso barrado pronto. Passei a costura aqui na parte de cima, uma costura bem fininha, deixei os fios mais compridos, dei 2 nozinhos e embuti. Então, ficou assim a barrinha aqui na parte de cima. Este é o avesso da parte de baixo e aqui nós estamos com o nosso lindo pano de prato pronto. Olha que graça, que mimo, que dengo que ficou o barrado no nosso pano de prato. Este, então, foi o lindo pano de prato que fizemos juntas hoje. Espero que tenham gostado. Um abraço a todas de coração e fiquem com o nosso amado Jesus.